Fala galera dos setoristas, chegando aqui no canal para a gente atualizar as informações do Internacional. E eu conversei com um jornalista que cobre de perto a seleção do Equador na tarde desta terça-feira, e eu vou contar tudo para vocês agora. O que ele me disse sobre Ener Valencia, que será reforço do Internacional a partir do mês de julho. O Ener Valencia que assinou o pré-contrato com o Colorado. Tudo o que ele me disse sobre o momento do atacante, como está o Ener Valencia, como foram as últimas temporadas dele, eu vou contar aqui no canal a partir de agora. Antes, peço para você, ativar as notificações do nosso canal, se você já não é inscrito, te inscrever, comentar, compartilhar esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Siga sempre acompanhando os setoristas para ficar bem informado das coisas da dupla Grenal. Vem aí a vinheta e a gente vai falar muito sobre Ener Valencia, outro reforço no Internacional. Fala galera, então vamos lá, bora falar do Internacional e muito sobre Ener Valencia, que será reforço do Internacional a partir do dia 1º de julho, porque ele assinou o pré-contrato com o Internacional. Mas tudo isso eu vou te contar a partir de agora, aqui no vídeo. E isso porque, eu conversei ao longo da tarde da terça-feira, coloquei no ar na Rádio Guaíba também a entrevista com o nosso colega o Andrés Munhoz Arellana. Ele é setorista da seleção do Equador, ele cobre de perto e viajou, foi para as últimas Copas do Mundo com a seleção equatoriana e acompanha de perto os principais jogadores da seleção nacional do seu país. Um deles é o Ener Valencia, ele que trabalha para a CNT Sports. E ele me contou tudo sobre o Ener Valencia, sobre o momento do centroavante equatoriano na sua temporada com a camisa do Fenerbahçe e também como foi na Copa do Mundo. Nós acompanhamos um pouco da Copa do Mundo, mas nem todo mundo pode acompanhar o Campeonato Turco, E ele me falou tudo sobre o Ener Valencia. Antes de começar a falar sobre o novo reforço do Inter, eu quero dizer para você o seguinte: se você já não é inscrito nos setoristas, te inscreve nos setoristas, ativa as notificações para receber as atualizações diárias da dupla Grenal, comigo, com o Charlie Veloso, com o Lucas Garcia, que a gente está aqui atualizando as informações da dupla Grenal. Começando esse projeto, que tem um pouco mais de uma semana, e eu já agradeço aqui ao pessoal que está inscrito no canal, que nos acompanha nos vídeos, que deixa os likes. Você que está chegando agora, deixa o like, nos acompanha, pode compartilhar com todo mundo, porque a gente está aqui diariamente atualizando as informações do Grêmio e do Internacional, tá? Toca o joinha aí, compartilha com a galera e vamos embora, vamos falar do Ener Valencia. Olha só, eu conversei então na tarde desta terça-feira com o nosso colega, o Andrés Munhoz, e ele falou sobre o Ener Valencia. A repercussão lá no Equador é imediata da volta dele ao futebol sul-americano, e até surpresos, de certa forma, que ele está vindo para o Internacional, porque se esperava que o Ener Valencia fosse seguir no futebol europeu. Tanto é que ele tinha a proposta, por exemplo, do Aston Villa da Inglaterra e do próprio Fenerbahçe para renovar o seu contrato. Mas o próprio jogador não quis, e a informação que eu trouxe na sexta-feira, se não me engano, e tá no vídeo aqui no canal, se você passar para baixo ali no menu dos vídeos aqui dos setoristas, eu tenho a informação aqui, eu trouxe na Rádio Guaíba também, de que o Ener Valencia pediu sigilo para a diretoria do Internacional sobre o pré-contrato que ele recebeu na sexta-feira da mão do presidente do Inter, que foi até a Turquia para conversar com o jogador. Mas a informação chegou até mim, como ele não pediu sigilo para mim e eu estou aqui para informar, eu trouxe essa informação de que ele já tinha o pré-contrato nas suas mãos na sexta-feira, mas o sigilo que as partes acordaram foi que fez com que o Inter não divulgasse tanto esse assunto. Tanto é que o pré-contrato do Arangues, por exemplo, o Inter anunciou, do Ener Valencia não, cumprindo um pouco do sigilo que o atacante pediu. Bom, mas chegou até a gente a informação e logo depois, no final de semana, o Ener Valencia assinou esse pré-contrato com o Internacional. Tanto é que os veículos lá na Turquia já noticiam o acerto do jogador com o Internacional, de que ele não vai seguir no Fenerbahçe. Inclusive, o Fenerbahçe está buscando um reforço, e uma reposição à saída do jogador, e é o Aubameyang, que está no Chelsea, deve ir para o Fenerbahçe para seguir a temporada final agora lá na Turquia e depois seguir no lugar do Ener Valencia para a próxima temporada com o Fenerbahçe. Mas vamos ao ponto máximo do vídeo, que é o que o Andrés Munhoz relatou para a gente sobre o Ener Valencia. Primeira coisa, de fato, o Andrés Munhoz, jornalista equatoriano, ele disse que o Ener Valencia vive hoje
o seu melhor momento da carreira. Inclusive, numa entrevista que o Ener Valencia concedeu para o Andrés Munhoz, o Ener Valencia disse que é o melhor momento da sua carreira. E eu tenho os números do Ener Valencia. Na atual temporada são 30 jogos, 21 como titulares e 23 gols marcados, sendo 20 deles no Campeonato Nacional, onde ele é o artilheiro. Ele também tem 3 gols na Copa do Mundo, tem gols na Copa da Turquia também. 4 assistências. Ele é titular e é um dos pilares da seleção do Equador. Isso foi destacado pelo Andrés Munhoz, que é uma referência no ataque do Equador. Ele é capitão da seleção nacional e está no projeto do Equador, que agora será comandado pelo Ricardo Gareca, de disputa da Copa América do próximo ano, e eles contam com o Ener Valencia, inclusive ainda com o atacante de 33 anos, para disputar, quem sabe, uma Copa do Mundo lá na frente, em 2026. Então, o Andrés Munhoz disse que o Ener Valencia vive o seu melhor momento da carreira. Outra coisa importante que o Andrés Munhoz relatou sobre o centroavante equatoriano, que será reforço do Internacional. O Ener Valencia é um jogador que pode jogar como 9 dentro da área, sendo centroavante referência, tanto que ele tem a força física a seu favor, mas pode jogar do lado, não como ponta, mas sendo um companheiro de um centroavante, um segundo atacante, pois ele tem a finalização de fora da área também como ponto importante, tem um bom chute de fora da área, foi o que nos relatou o Andrés Munhoz. E um terceiro ponto, também importante da entrevista que o Andrés Munhoz relatou para mim na Rádio Guaíba sobre as características do Ener Valencia, que é um jogador que consegue se adaptar bem aos locais onde ele vai. Foi assim na Inglaterra, e ele jogou em 2 clubes lá na Inglaterra, jogou no West Ham e jogou no Everton. Foi assim no futebol mexicano, quando ele foi jogar no Tigres, e está sendo assim na Turquia. Tanto que, desde que ele chegou na Turquia, ele tem sido referência do Fenerbahçe. E é um jogador que não tem um histórico tão avançado de lesões. E isso é um ponto importante porque o Ener Valencia é um jogador que utiliza muito da sua força física, mas não tem um histórico amplo nas lesões, pelo menos foi o que me disse o Andrés Munhoz, que é repórter da CNT do Equador, que cobre de perto a seleção equatoriana. Portanto, né, esse é um pouco do que fala do momento do Ener Valencia, mas o ponto alto mesmo é relatar que ele vive o melhor momento da sua carreira. Isso é importante para o torcedor colorado, porque o Inter está contratando um jogador de 33 anos, que deve assinar um contrato de 3 temporadas com o Internacional e vem para Porto Alegre na metade do ano. Quero dizer para você o seguinte, antes de fechar com mais alguns destaques do Ener Valencia, para você seguir, né, o nosso canal, te inscrever, ativar as notificações para receber as atualizações diárias da dupla Grenal. Sempre com o Lucas Garcia, com o Thiago Veloso, comigo, sempre a gente vai estar por aqui para informar vocês sobre a dupla Grenal, tá bom? Segue o nosso canal, te inscreve, recomenda para os amigos, compartilha com a galera, comenta no vídeo aqui o que você acha, né, do Ener Valencia, das características desse jogador, se está gostando desse nome para reforçar o Internacional. Bom, para fechar o vídeo, tá? Para a gente fechar das questões do Ener Valencia. Ele chega em Porto Alegre no dia 1º de julho, que é quando fica livre no mercado de transferências. Isso é importante. E a tendência, né, até está nas minhas anotações aqui, que seu contrato seja de 3 anos com o Internacional. Isso é um fator importante, viu, galera? E para fechar, o Inter treinou na terça-feira no CT Parque Gigante, atividade coletiva, não teve indicativo de time titular, mas tem jogo no sábado contra a equipe do Aimoré no estádio Cristo Rei. E um sinal de alerta no Inter, os cartões amarelos, porque o Inter tem um número extenso de jogadores pendurados. Estão pendurados Fabrício Bustos, lateral direito, Johnny Gabriel Baralhas, os volantes, o atacante Pedro Henrique e o centroavante alemão. E o próximo jogo depois do Aimoré é o Grenal. Se eles receberem cartão, não jogam o clássico Grenal. O técnico Mano Menezes também está pendurado. Desfalque certo é o René, que acabou recebendo o 3º cartão amarelo no último jogo no Campeonato Gaúcho, cumpre a suspensão contra o Aimoré, mas vai jogar contra a equipe do Grêmio, o clássico Grenal. Tauan Lara é quem deve ser o titular no final de semana com a camisa colorada. E outra informação importante de última hora que eu confirmei, uma fonte lá na Federação Gaúcha de Futebol, é que a data limite de inscrição de atletas do Campeonato Gaúcho será mesmo na sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Havia uma expectativa que essa data voltasse para o dia 23, pois está no regulamento da Federação Gaúcha de Futebol, que é 24 horas antes do início da rodada, no caso da 9ª rodada, mas não, numa reunião que aconteceu hoje entre o presidente Luciano Oxman da Federação Gaúcha de Futebol e os clubes que disputam o Campeonato Gaúcho, ficou acertado que vai se cumprir a data do dia 24 de fevereiro. E o Inter corre contra o tempo
para inscrever o Nicolas Hernandes, zagueiro colombiano que chegou a Porto Alegre no final de semana, e o Luiz Adriano, que já se despediu dos companheiros lá na Turquia, no Antalyaspor, e até sexta-feira desembarca em Porto Alegre. Valeu, galera! Essas informações desta terça-feira do lado do Internacional, você sabe, né? Siga acompanhando os setoristas, que a qualquer momento a gente volta com mais informações. Valeu, abraço a todos, até o próximo vídeo.